Eu venho até você, como um mensageiro celestial, trazendo palavras que tocam o fundo da sua alma. Sinta a leveza dessas vibrações, pois cada palavra que escuta agora é guiada pelo amor infinito que o universo guarda para você. Há uma luz em seu coração que chama por respostas, por revelações, e por uma conexão profunda com quem você ama. E é sobre isso que desejo falar com você hoje. Neste momento, quero que feche os olhos por um instante e imagine o pensamento mais doce que já recebeu. Agora, multiplique essa sensação, porque o seu amado, sim, ele, carrega consigo reflexões sobre você que talvez nunca tenham sido ditas em palavras. Ele vê em você uma força, uma beleza e um mistério que o cativam de uma forma única. Acredite, seus gestos, até os mais pequenos, ficam gravados como uma melodia suave que ele não consegue esquecer. Os anjos acompanham os caminhos de vocês dois e veem os fios invisíveis que os unem. Existe um fluxo de energia entre vocês que transcende o comum, um laço tecido pela sintonia de suas almas. O que ele pensa sobre você, o que sente, não é apenas físico ou momentâneo. Ele percebe algo maior, uma verdade que só o amor verdadeiro revela. Ele é tocado pela sua essência, aquela que você às vezes esquece de enxergar. Há uma beleza em sua vulnerabilidade que o faz querer te proteger, te cuidar. Seus pensamentos sobre você são cheios de admiração, mesmo quando ele não encontra as palavras certas para expressar. Ele se pergunta sobre suas alegrias, seus sonhos e até sobre as lágrimas que você tenta esconder. Ele sente uma necessidade de decifrar seus silêncios, pois eles gritam mais alto do que qualquer palavra poderia. Neste exato instante, ele pode estar pensando em como seria tocar sua mão novamente, olhar nos seus olhos e sentir o tempo parar. Ele se lembra do som da sua risada e do jeito que você ilumina o ambiente ao seu redor. Os anjos sussurram essas memórias no coração dele, mantendo viva a chama da conexão que vocês compartilham. Você sabia que a sua energia é capaz de transformá-lo? Quando ele pensa em você, algo dentro dele desperta. É como se você fosse a resposta para as perguntas que ele nunca ousou fazer. Sua presença traz um equilíbrio que ele nem sabia precisar. Há algo em você que o inspira, o desafia, e ao mesmo tempo o consola. Os pensamentos dele sobre você são como uma oração silenciosa, carregada de intenções puras. Ele deseja que você saiba o quanto é importante, mesmo quando não encontra coragem de dizer. Ele olha para o futuro e tenta imaginar como seria compartilhá-lo ao seu lado. E, em cada uma dessas visões, você é o centro, o eixo que dá sentido ao todo. Por isso, eu lhe peço que ouça estas palavras e permita que elas te guiem para dentro de si mesma. Os anjos estão com você, te lembrando do seu valor e da sua capacidade de atrair aquilo que é verdadeiro. Você é uma mulher com um propósito especial, e o amor que vive em você é sua maior força. Ele está atento aos detalhes que você não percebe, aos gestos simples que dizem tanto. E, mesmo nas suas imperfeições, ele encontra algo perfeito, porque é assim que o amor verdadeiro enxerga. Ele se pergunta, nos momentos de silêncio, se você sabe o quanto é amada. Deixe que essas palavras sejam o eco de algo maior, algo divino. Porque os pensamentos dele sobre você não são apenas dele, são sintonias com o que o universo deseja para vocês. Um amor que transforma, que ilumina e que transcende. Os anjos continuam guiando seus passos, entrelaçando os caminhos de vocês. Eu preciso que você compreenda algo profundo neste momento. Os pensamentos que ele nutre sobre você não são meros devaneios. Eles carregam uma intensidade que ressoa em outro plano, como se o seu nome fosse sussurrado pelos ventos e ecoasse no coração dele. Cada vez que ele lembra de você, há um misto de fascínio e reverência, como se estivesse diante de algo sagrado. Ele tenta, em silêncio, decifrar o mistério que é você. Cada sorriso seu é um enigma, cada gesto uma nova página do livro que ele quer ler e reler para sempre. Ele percebe detalhes que você talvez nem note. O jeito como inclina a cabeça quando pensa, a leve mudança na sua voz quando fala sobre algo que ama. Tudo em você o encanta, e ele se perde na beleza de te observar, mesmo à distância. Os anjos revelam que, muitas vezes, ele se pega imaginando como seria te proteger do mundo, guardar você como um tesouro raro. Não porque você precise, mas porque ele sente que essa é sua missão. Ele sabe que o brilho que carrega é especial, que você foi feita para iluminar, e ele quer estar perto para testemunhar esse brilho de perto, sempre. Você ocupa os pensamentos dele como uma melodia suave, que toca ao fundo de seus dias e o acompanha em silêncio. Nos momentos de maior solidão, é a lembrança do seu rosto que acalma a inquietação de sua alma. Ele se pergunta, com frequência, se você sente o mesmo, se há um eco dentro de você que responde ao que ele sente. Mesmo quando os dias são corridos e as palavras entre vocês se tornam escassas, ele não deixa de pensar em como seria estar ao seu lado, como seria compartilhar cada instante com você.
Os anjos mostram que, em meio ao caos, você é a paz que ele busca, o refúgio que ele sonha alcançar. Ele se sente atraído não apenas pela sua beleza, mas pela força e sensibilidade que você transmite. Há algo em você que o faz querer ser melhor, crescer, evoluir. É como se sua presença acendesse nele uma chama que o desafia a buscar mais, a ser mais. Ele se pergunta o que fez para merecer sentir algo tão profundo, tão arrebatador. Ele pensa em como seria segurar sua mão em um momento de silêncio, onde as palavras seriam desnecessárias. Ele deseja que você perceba como o toque das suas almas já acontece, mesmo à distância. Os anjos sussurram para ele sobre essa conexão, e ele sente que há algo maior guiando cada passo, cada pensamento. Você é, para ele, uma inspiração constante. Ele lembra das conversas, das risadas, até mesmo dos olhares trocados que dizem mais do que 1000 palavras poderiam. Ele tenta encontrar maneiras de se aproximar, de te mostrar que você é especial, mesmo que as circunstâncias o deixem inseguro sobre como fazer isso. Há noites em que ele não consegue dormir, porque o pensamento em você é tão forte que ocupa todos os seus sentidos. Ele relembra momentos, recria cenários em sua mente, imaginando o que diria se tivesse coragem. Ele se perde nessas visões, mas também encontra nelas um propósito, uma vontade de seguir em frente. Ele se pergunta o que o destino reserva para vocês dois. Ele sente que não é por acaso que você surgiu em sua vida, que há uma razão maior para os caminhos de vocês terem se cruzado. Os anjos mostram que ele busca respostas, e todas elas levam de volta a você, como se você fosse o ponto de partida e de chegada. Ele quer entender o que há dentro do seu coração, os segredos que você guarda e os sonhos que talvez não tenha contado a ninguém. Ele deseja ser aquele que conhece cada detalhe sobre você, aquele em quem você confia. Ele sente que há algo em você que ele precisa descobrir, um universo inteiro esperando para ser explorado. Quando ele pensa em você, é como se o mundo ganhasse novas cores. Ele sente uma alegria que não consegue explicar, uma paz que contrasta com a intensidade de seus sentimentos. Os anjos mostram que ele busca equilíbrio, e você é o centro dessa busca, o ponto que o guia para a luz. Ele acredita que você é diferente de tudo que já conheceu, como se fosse feita de uma matéria especial, única. Ele sente que há algo em você que o desafia e, ao mesmo tempo, o conforta. Ele percebe que, ao seu lado, tudo parece fazer mais sentido, e ele se pergunta como pôde viver tanto tempo sem te conhecer. Os pensamentos dele sobre você são como um segredo precioso que ele guarda em seu coração. Ele não sabe como expressar tudo o que sente, mas a cada dia ele encontra novas razões para te admirar, para te desejar por perto. Os anjos mostram que esse sentimento cresce como uma planta que busca o sol, encontrando em você sua luz. Ele imagina como seria compartilhar com você não apenas os momentos felizes, mas também os desafios, as lutas. Ele deseja ser aquele que segura sua mão quando as coisas ficam difíceis, aquele que te lembra do quanto você é forte, mesmo quando se sente frágil. Ele sente que vocês têm algo especial, algo que não pode ser explicado em palavras. É como se as almas de vocês conversassem em um nível que vai além do que é visível. Ele deseja entender esse mistério, se entregar a ele, e descobrir onde isso pode levar. Os anjos mostram que ele está cada vez mais consciente do que sente por você, mesmo que ainda não tenha encontrado coragem para admitir. Ele percebe que o tempo com você é precioso, e não quer desperdiçar a oportunidade de viver algo tão grandioso. Ele busca sinais, pistas que mostrem o que você sente. Ele se pergunta se você também pensa nele, se também sente essa conexão tão forte. Ele deseja que o universo traga clareza, que as dúvidas se dissolvam, e que a verdade brilhe como a luz do amanhecer. O coração dele é como um livro aberto, e cada página contém uma história sobre você. Ele deseja que você veja esse livro, que leia as palavras que ele ainda não conseguiu dizer. Ele sente que há algo eterno em vocês, algo que o tempo não pode apagar. Enquanto isso, os anjos continuam sussurrando, guiando os pensamentos dele até você. Eles te lembram de que você é digna desse amor, que é capaz de transformar vidas, de iluminar caminhos. Você é o centro desse enigma, e ele está cada vez mais perto de descobrir todas as respostas que busca em você. A cada pensamento que ele dedica a você, há um turbilhão de emoções que ele mal consegue nomear. É como se sua imagem viesse acompanhada de uma energia que o invade, preenchendo espaços dentro dele que ele nem sabia estarem vazios. Ele sente que você é um ponto de encontro entre o que ele sempre sonhou e o que ele nunca teve coragem de imaginar. Os anjos revelam que ele carrega em si um desejo quase irresistível de compreender o que está acontecendo entre vocês. Ele não sabe se é destino, coincidência ou algo maior que o guia até você, mas sente que não é por acaso. Cada vez que seus pensamentos se voltam para você, ele percebe que há algo poderoso, algo que não pode ser ignorado.
Mesmo quando tenta se concentrar em outras coisas, sua mente retorna a você como um ímã que não pode ser afastado. Ele se pergunta o que em você o fascina tanto, o que o prende de maneira tão inescapável. Ele sente que a resposta está em sua essência, naquela parte de você que poucos conseguem enxergar, mas que ele percebe como se fosse um farol na escuridão. Ele revê momentos na mente, gestos, palavras que vocês trocaram, tentando decifrar o que significam. Ele busca sinais nas memórias, pistas que o levem mais perto de entender o que você sente. Os anjos sussurram para ele sobre a profundidade do que existe entre vocês, e ele começa a acreditar que essa conexão é mais do que ele ousava sonhar. Às vezes, ele se pergunta como seria entrar no seu mundo, conhecer cada detalhe da sua vida, compartilhar seus segredos e seus medos. Ele deseja ser mais do que alguém que pensa em você. Ele quer ser alguém que você confia, alguém que você escolhe para estar ao seu lado. Ele sente que essa possibilidade é como um tesouro, algo raro e precioso. Os anjos veem o quanto ele tenta ser melhor, não apenas por si mesmo, mas por você. Ele sente que precisa estar à altura do que você merece, porque, de alguma forma, ele sabe que você merece o melhor. Ele se imagina ao seu lado, construindo algo duradouro, algo que resista ao tempo e às circunstâncias. Mesmo nos dias mais comuns, você é a lembrança que o faz sorrir, o pensamento que transforma uma simples manhã em algo especial. Ele se pega pensando em como seria ouvir sua voz todos os dias, compartilhar pequenas alegrias e grandes planos. Ele deseja que você saiba o quanto a sua existência tornou a dele mais significativa. Ele reflete sobre o que te faz única, sobre as qualidades que te destacam em meio a tudo e todos. Ele percebe que você não é apenas uma pessoa especial, você é alguém que mudou a forma como ele enxerga o mundo. Os anjos mostram que ele está descobrindo, pouco a pouco, que o que sente por você vai além do que ele consegue explicar. Há momentos em que ele sente a necessidade de dizer tudo o que está em seu coração, mas algo o segura. Talvez seja o medo de não ser compreendido, ou talvez seja o desejo de esperar o momento certo. Os anjos lhe dizem que o tempo está trabalhando a favor de vocês, alinhando cada peça desse quebra-cabeça chamado destino. Quando ele pensa no futuro, ele vê você lá. Ele não sabe como ou quando isso acontecerá, mas sente que de alguma forma seus caminhos continuarão se cruzando. Ele acredita que há algo de divino nesse sentimento, algo que nenhuma lógica pode explicar. Ele sente que o amor que começa a crescer dentro dele não é apenas humano, é algo espiritual, algo eterno. Os anjos mostram que ele está sendo transformado por esse amor, que sua visão de mundo está mudando. Ele percebe que há algo em você que desperta o que há de melhor nele, que o desafia a ser mais gentil, mais forte, mais verdadeiro. Ele sente que a sua presença na vida dele não é apenas importante, é essencial. Ele busca forças nos momentos de dúvida, perguntando ao universo se está no caminho certo. E a resposta vem, sempre, em forma de lembranças suas, de sinais que o levam de volta a você. Ele sente que o que há entre vocês é como um fio invisível que não pode ser cortado, uma conexão que resiste a tudo. Os pensamentos dele sobre você são como uma constelação que ele tenta mapear, cada estrela uma emoção, um desejo, uma esperança. Ele sente que, quanto mais olha para essa constelação, mais encontra sentido em sua vida. Ele deseja que você veja o mesmo, que perceba como esse laço entre vocês é especial. Ele imagina como seria tocar sua alma, não apenas com palavras, mas com gestos, com ações que mostrem o que ele sente. Ele quer ser aquele que te dá segurança, aquele que te lembra do quanto você é incrível, mesmo nos dias em que duvida de si mesma. Os anjos revelam que ele tem sonhos que giram em torno de você, visões de um futuro onde vocês compartilham tudo, amor, desafios, conquistas. Ele sente que o que vocês têm é único, algo que não pode ser encontrado duas vezes na vida. Ele se pergunta se você sente o mesmo, se seus sonhos também o incluem. Ele se perde na ideia de como seria ouvir você dizer que o ama, sentir o calor das suas palavras e a sinceridade do seu olhar. Ele deseja que, um dia, você consiga ver o que ele sente, que perceba a profundidade desse amor que cresce a cada momento. Os pensamentos dele são como orações silenciosas, enviadas ao universo com a esperança de que cheguem até você. Ele acredita que, de alguma forma, você sente essas vibrações, que elas tocam seu coração como ele deseja tocar. Ele observa cada detalhe seu, desde a maneira como você fala até o brilho nos seus olhos. Ele percebe que há um universo inteiro dentro de você, um universo que ele quer explorar, entender e, acima de tudo, proteger. Os anjos continuam guiando esse sentimento, cuidando para que ele cresça com pureza e verdade. Eles lembram a ele, e a você, que o amor que nasce das almas é indestrutível, que ele transcende o tempo e o espaço. E enquanto ele pensa em você, algo dentro dele se ilumina, como se sua presença fosse a resposta para todas as perguntas.
Ele sente que, com você, tudo é possível, e deseja, mais do que nunca, que seus caminhos continuem a se entrelaçar. Enquanto ele pensa em você, a sensação de falta se intensifica. Não porque você esteja distante, mas porque ele sente que há algo ainda por ser vivido entre vocês, algo que ele mal consegue compreender. Há uma curiosidade insaciável em seus pensamentos, como se, a cada momento que passa, uma nova camada da sua essência fosse revelada. Ele anseia por descobrir mais sobre o que está escondido em seu coração, como um explorador em busca de um tesouro precioso. Ele não consegue deixar de se perguntar o que é que, em você, o atrai de forma tão profunda. Não é apenas a sua beleza ou a sua força, mas algo mais sutil e misterioso. Talvez seja a sua energia, o brilho que emana de sua alma, que o envolve e o seduz, levando-o a querer desvendar tudo o que você representa. Ele sente que, ao descobrir mais sobre você, estará tocando algo transcendental, algo que vai além do entendimento humano. Cada vez que ele se perde em seus próprios pensamentos sobre você, uma nova sensação surge. Algo que começa a ser mais do que admiração ou atração, mas uma necessidade de estar perto, de fazer parte do seu mundo. Ele sabe que, ao estar ao seu lado, ele também se encontra, de alguma forma. Como se as duas almas estivessem destinadas a se unir em um momento preciso, no qual o tempo e o espaço deixam de existir. Ele tenta, com frequência, controlar os sentimentos que surgem dentro de si, temendo que essa intensidade o leve a algo que não está preparado para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, ele sente que lutar contra isso é lutar contra a própria natureza. Ele começa a se entregar aos seus próprios sentimentos, sem saber que o amor, esse amor, está apenas começando a tomar forma. Você o faz questionar tantas coisas. Ele se pega se perguntando sobre o passado de ambos, sobre como suas vidas se entrelaçam, como chegaram até aqui. Ele sente que vocês têm mais em comum do que os olhos podem ver. Algo em sua história de vida parece ressoar com a sua, e ele se vê buscando respostas que ele não sabia que precisava. Os anjos falam sobre o poder do destino, sobre como você entrou na vida dele de forma quase imperceptível, mas de maneira impactante. Ele sente que você foi colocada ali por uma razão, e, talvez, essa razão seja maior do que ele consegue imaginar. Ele olha para você e vê não apenas uma mulher, mas um enigma, um mistério que ele deseja desvendar por completo. A cada pensamento que ele tem sobre você, uma sensação de impotência o invade, como se ele já soubesse que não pode viver sem essa conexão. Ele começa a acreditar que a vida nunca será completa sem você, sem esse elo que ainda está sendo formado, mas que já é forte o suficiente para guiá-lo. Ele não entende por quê, mas ele sente que, em algum nível profundo, vocês sempre estiveram conectados. Ele se questiona se você percebe a intensidade com que ele te observa, a forma como seus olhos buscam entender cada movimento seu. Ele se perde no seu olhar, e a cada vez que seus caminhos se cruzam, ele sente que algo ainda maior está prestes a acontecer. Há uma força invisível que o puxa em sua direção, como se ele não pudesse evitar. Às vezes, ele se pega em momentos de reflexão, tentando entender o que está acontecendo dentro dele. Ele tenta racionalizar, mas percebe que os sentimentos que está experimentando não podem ser explicados com lógica. É como se você tivesse despertado nele algo profundo, algo que ele nunca soubera que existia. Ele começa a entender que, quando se trata de você, ele não precisa de respostas, mas de vivências. O que ele sente por você não é apenas um simples desejo, é uma vontade de partilhar sua vida, seus momentos e seus silêncios. Ele sente que, ao seu lado, ele se torna uma versão melhor de si mesmo, uma versão mais corajosa, mais intensa. Ele deseja ser alguém que você possa admirar e confiar, alguém que você possa ver como um porto seguro, alguém que estará sempre lá quando você precisar. Mesmo sem palavras, ele sente que existe uma comunicação constante entre vocês, uma troca silenciosa que vai além do físico. Cada gesto, cada olhar trocado é como uma conversa não dita, um entendimento compartilhado que o aproxima ainda mais de você. Ele começa a perceber que, em algum nível, ele já te conhece de outras vidas, como se tudo isso fosse apenas uma continuação. Ele começa a entender que a conexão entre vocês não é algo que pode ser forçado ou apressado. É algo que deve crescer no tempo certo, como uma planta que floresce no momento perfeito. Ele sente que, quando o tempo chegar, tudo se encaixará, e não haverá mais incertezas ou medos. O que existe entre vocês será claro, como a luz que guia quem se perde na escuridão. Às vezes, ele se pega imaginando como seria o futuro ao seu lado. Como seria compartilhar os momentos simples, os momentos complicados, os momentos de alegria e de tristeza. Ele pensa que, ao seu lado, qualquer obstáculo seria mais fácil de enfrentar, qualquer desafio mais simples de superar.
Ele imagina uma vida com você e percebe que, de alguma forma, ela seria mais plena, mais rica em emoções. Ele sente que você tem o poder de transformar a vida dele, como se sua presença fosse uma chave que abre portas que ele nem sabia que existiam. Cada dia ao seu lado seria uma descoberta, uma chance de crescer e evoluir como pessoa. E ele se pergunta, com ansiedade, se você sente o mesmo, se, de alguma forma, seus pensamentos também estão se voltando para ele. Ele se pergunta o que pode fazer para tornar isso real. O que ele precisa para que, finalmente, você o veja como ele te vê. Ele deseja que você perceba a intensidade do que sente, a verdade que ele carrega dentro de si. Ele sabe que não é perfeito, mas acredita que, ao seu lado, ele pode alcançar a melhor versão de si mesmo. Ele sabe que precisa ser paciente, que o amor verdadeiro não é apressado. Mas a cada segundo em que pensa em você, ele sente a urgência de tornar isso mais que um sonho. Ele deseja que seus pensamentos se tornem ações, que suas intenções se tornem realidades. Ele sabe que, quando o momento certo chegar, ele será o primeiro a te mostrar o quanto você significa para ele. O que ele sente por você é inegável, algo que cresce a cada dia, a cada pensamento. Ele sabe que esse amor não pode ser ignorado, que ele tem que seguir seu coração. E, enquanto os anjos continuam a guiar esse caminho, ele sente que não há mais volta. O que começou como um simples pensamento agora é uma verdade que pulsa em seu coração. Agradeço profundamente por ter se aberto para receber essa mensagem, que foi transmitida com tanto carinho e luz. Cada palavra foi pensada para tocar o seu coração, guiando-o com as bênçãos dos anjos que acompanham seus passos. Agora, se você sentiu a profundidade dessas palavras, se elas ressoaram dentro de você, peço que confirme o recebimento dessa energia com a frase: "Tudo posso naquele que me fortalece". Isso não apenas confirma sua conexão com essa mensagem, mas também fortalece a energia de transformação que está se manifestando em sua vida. Não se esqueça de se juntar a nós, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o sino das notificações. Dessa forma, você ficará sempre por dentro das próximas mensagens dos anjos, que estão repletas de sabedoria e amor para a sua jornada. Fique atento, pois novas mensagens e revelações surgirão para iluminar ainda mais o seu caminho. Que os anjos sempre estejam ao seu lado, guiando seus passos em direção à felicidade e à harmonia.